primeira ata da reunião anterior foi encaminhado por e-mail para todos. Alguém tem alguma sugestão, alguma solicitação de alteração da ata? Não? Uma vez que tem votação, em votação, quem concorda com a ata encaminhada, quem concorda? Aprovado por unanimidade. Item 2 é informes. Alguém tem algum informe que gostaria de manifestar? Professor Daniel Castellano. Quero informar que amanhã vai ter uma reunião conjunta das câmaras de graduação e de extensão, com pauta única, que é a apresentação da minuta de resolução para implementar a extensão nos currículos da UFSC, a curricularização da extensão. Então vai ser uma minuta que vai ser apreciada pelas duas câmaras amanhã, em seguida enviada para o CUM, em seguida aberta a consulta pública, então vai ter um momento de consulta pública, para depois ser enviada para o CUM. E aí, uma vez que já esteja mais tramitado o processo, em agosto vai ter uma reunião aberta a toda a comunidade universitária para apresentar os pontos centrais da proposta, que vai ser um momento mais importante de começar a mobilizar com mais força e com mais direção a comunidade toda para implementar o processo de implementação. Então, amanhã vai ter a reunião. A Gilciane e eu como representante da Câmara de Graduação e o Valdir Alvim como representante da Câmara de Extensão. Queria só comunicar, então, pela monitoria, né? Os professores coordenadores, subcoordenadores, chefes de departamento, subchefes, eu criei um projeto de alguns setores, e onde eu estou colocando o que está sendo discutido em relação à resolução de monitoria, mais especificamente o artigo 18 dela, que lá tem um algoritmo que devia ser revisto. E os centros estão se reunindo, a gente já se reuniu aqui uma vez. Daqui nós não tiramos assim, contribuições diferentes do que está posto lá, mas dos outros campos está tendo assim, uma discussão um pouco maior. Então nós tiramos na última reunião da comissão geral, da nossa parte, com o Rafael, não somos suplente, que a gente mesmo, a comissão essa da UFSC Central vai rodar em alguns programas aí de estatística, outros algoritmos, outros requisitos ou critérios, para ver se dá uma melhorada na distribuição das bolsas. O que aconteceu com a resolução 18, com a resolução 53, artigo 18? Os cursos que têm maior reprovação, independente se é por EFI ou por executivo, ficaram com mais bolsas, vamos dizer assim. E os cursos que não têm tanta reprovação, mas que têm aula prática, se sentiram prejudicados, porque perderam muitas bolsas para os centros que têm mais reprovação. Foi levado em consideração. Dentro disso tudo, dessa discussão, o que a gente resolveu rodar nessa nova fórmula? O que a gente chegou na reunião da IC aqui? Quantidade de alunos matriculados por disciplina e com a sua própria carga horária, ou seja, a distribuição deve ficar mais econômica. Porque, por exemplo, os centros que mais ganham bolsas são centros que têm pouquíssimos alunos matriculados, que é o CFM, Física e Matemática. Então, eles que tinham uma média de bolsas menor, acabaram ficando com um percentual muito mais alto de bolsas. Cursos que não têm tanta reprovação, mas que precisam do monitor, se sentiram prejudicados nesse quesito, né? Então, ficou decidido que a gente vai primeiro fazer as testagens para ver se isso fica melhor. O que mais foi informação dos outros campos novos? E como eles não tinham uma série histórica, então eles também não tinham muitas bolsas, porque eles são novos no pedaço. Então, essa série histórica também vai ser revista. Para eles, especificamente, pega, por exemplo, 2018 e 2016, que é o critério que está lá, para ver se isso melhora essa distribuição. Mas a gente está se reunindo, o grupo está recebendo meus e-mails, professores, eu queria que vocês dessem uma revista desse último e-mail, e lá um desses campos fez uma simulação para nós e mandou agora essa semana. Na segunda ou na terça-feira eu mandei esse e-mail. Então, se viu mais para o grupo todo que recebeu, desse uma olhadinha e qualquer contribuição pode fazer por e-mail e por WhatsApp. Daí eu levo para a reunião, já está marcada dia
de julho, onde a gente vai discutir essa questão da monitoria mais uma vez, até chegar a um veredito. Quem está pedindo isso não somos nós, tá? Isso é uma decisão de um relator do fundo, de lá de 2016, que pediu para rever esse pedido. E o próprio CCS, que se sentiu prejudicado, também fez uma solicitação de revisão. A própria resolução dizia que podia fazer essa revisão no texto dela, então estão sendo só tomadas medidas que estão de acordo com o que está escrito na própria resolução. Ok? Para vocês saberem. E aí, claro, né, dentro do centro socioeconômico tem vagas sobrando, né? Que a gente precisa ou fazer um sistema aqui, que esse eu nem sugeri lá, de emprestarmos entre nós, para que não fique aparecendo sempre, né, das vagas sobrando. E na própria reunião nossa que foi tirado isso, né? Por exemplo, a contabilidade pode dar aula para a administração, por exemplo, para a economia. Por que a administração não pode emprestar uma vaga para um monitor de contabilidade lá no curso de administração? Foi o exemplo que a gente tirou aqui. Tá? Então isso a gente pode negociar internamente, mas não gostaria de levar isso para lá, que a gente vai fazer essa negociação interna. Então, na prática, o que eu gostaria é que a gente tivesse essas vagas todas ocupadas e não precisa se preocupar em perder vaga para outros centros que não se exigem. Deu para sacar a preocupação? Tudo certo? Obrigada. Obrigado, professora Denise. A Amanda, que é a presidente da Academia de Ciências Contábeis, está solicitando autorização para participar da reunião. A terceira Academia de Contábeis não tem nenhum representante ainda oficialmente autorizado para participar da conferência. Todos concordam? Ainda continuando reformas, alguém mais gostaria de falar? Vou mandar uma WhatsApp, porque a moça não fez. Então, vou dar a informação. Na verdade, eu gostaria de um informe em relação à ocupação do prédio agora no recesso. Já tinha algumas informações que a gente poderia, né, fazer a mudança. Tem alguma informação em relação a isso? Nós passamos uma informação que recebemos do setor de engenharia da universidade, né, que teríamos possibilidade de fazer a mudança no mês de julho. Aí providenciamos com a Prefeitura do Campos, inclusive uma força-tarefa lá no sentido de nos ajudar com o pessoal, comissão, enfim, para fazer toda essa logística de mudança. O prédio está teoricamente pronto, falta a questão da internet, ar-condicionado, que está sendo verificado, mas depende do ABITS. Então, enquanto não tiver o ABITS aprovado, não poderemos fazer a mudança. E essa é a problemática que pode agora atrasar, na verdade. Por quê? Porque o bloco F não tinha ABITS. O bloco F é o bloco ao lado ali, né? E o bloco F, o projeto do bloco F é diferente da estrutura atual do bloco F. Então, naturalmente, o pessoal, para ver o ABITS chegando ali, esse pessoal da engenharia da universidade já está preocupado, já nos informou essa situação. Então, eles vão tentar negociar, adaptar o que é possível adaptar, isso pode ter uma demora. Então, a gente está diariamente fazendo não mandamos ainda nenhuma informação oficial, porque pediram para esperar até o final da semana que vem. No final da semana que vem, eu vou mandar informação, qual é a previsão de mudança, que vai ser em julho. Eu estou vendo um certo pessimismo a mudança em julho, infelizmente. Mas temos que, infelizmente, a universidade, o HU agora, quando fez essa administração pela EPSER, foi descoberto que não tinha BITS no HU, a universidade. Então, a universidade, infelizmente, ela tem esses problemas aí, que ao longo dos anos foram se arrastando e agora está aparecendo muitas situações, na verdade. Professor Ineu, só para complementar, o socioeconômico não tem BITS. Nenhum prédio tem BITS. Só que agora eu estou tentando inverter, espero que sejam mais ágeis, mas nenhum prédio tem BITS. Nem aquele do mestrado que nós estamos utilizando há tanto tempo tem BITS. E agora, qualquer prédio novo, qualquer construção está sendo solicitado de acordo com os protocolos atuais e que está acontecendo. Enfim. Então, o que a reitoria informa é que tem uma comissão especial que está resolvendo essa questão de habitos em todos os setores da universidade. Mas no final da próxima semana a gente vai mandar uma informação mais oficial, mais perto da realidade para vocês todos. Ok, professora Luciana? Estou satisfeita aí com a
informação. Muito obrigada. Satisfeita não, né? Com Informada. só com a informação, não com a... Pois é. Então, só para dar uma informação sobre a questão do orçamento, que é um assunto já que todo mundo discutiu, já falamos aqui também. Então, aconteceu, como todos sabem, um corte do governo federal de 35% para a nossa universidade. Até então, era um discurso, né? O governo cortou, ou o governo contingenciou, ou o governo bloqueou. Então, tem todo esse discurso aí em função dessa problemática toda, né? Essa narrativa, né? Agora aconteceu a prática. Este mês de junho, o nosso duodécimo veio com 30% a menos. Então, agora, se a gente tinha dúvidas se ia cortar ou se foi cortado, queriam saber como foi cortado, como vai ser cortado. Então, o duodécimo do centro é em torno de R$ 17.500 para todo o material do centro. Papel, caneta, todo o material diárias, computador, compras e tal. Foi em torno de 17.500, veio em torno de R$ 12.000, que é o corte de 30%. Passagem diária em tudo, na verdade, um corte em cima do valor total, no caso. Então, realmente, não se sabe agora se no próximo mês virá duodécimo ou não, se virá cortado em 30% ou se não virá. Essa é uma informação que a gente vai ter talvez na próxima semana ainda. Não tendo mais informes, então vamos ingressar já na pauta. No primeiro momento, o professor Hilde, meu pai, pediu. Depois eu vou pedir. Professor, eu só queria fazer um comentário em relação a isso, desculpa, assim, mas do ponto de vista político, né, a gente fica imaginando assim, como é que fica a posição da universidade, considerando que a gente tem até representantes desse centro participando de governos alinhados ao governo federal nesse sentido, né? E a própria universidade ela tem que liberar essas pessoas, né? Quer dizer, a gente libera sujeitos que trabalham na universidade, que vão atuar no governo, que impede o próprio funcionamento da universidade. Penso que isso é uma questão que a gente vai discutir nas próximas deliberações em torno dessas solicitações. Sim. É importante uma reflexão bem profunda, porque é uma situação que nós estamos vivendo bem diferente do que aconteceu até hoje, com as dificuldades, enfim, que a universidade já teve. Que na prática estão ocorrendo agora situações bem difíceis de administrar, na verdade. Então, assim, o CAC funciona porque ele tem aí um grupo de técnicos, tem um grupo de professores, estudantes aí que estão dia a dia trabalhando muito, né? Realmente para deixar a coisa para funcionar e para tudo que a gente precisa ter uma dificuldade, as terceirizações, uma reposição do pessoal, né? Eu sentei na carne a situação do servidor que saiu já faz quase um ano e o processo não tem uma solução, enfim. Então tudo é muito difícil, na verdade. E a tendência é, se não tiver uma modificação radical do que está acontecendo hoje, fica muito difícil para ir para frente. Então, vai estar exigido cada vez mais. Eu, por exemplo, só consigo dar conta da gestão do centro, eu trabalho de manhã, à tarde e à noite. Não existe, não que eu seja centralizador, não, é que realmente se eu trabalhar só o tempo normal, as coisas que acontecem de manhã para a tarde, da tarde para a noite, acontecem muitas coisas. E que aí realmente não tem aula, não fecha a sala, aconteceu um problema aqui, não pode mais ligar nada elétrico, porque já estamos saturados no nosso serviço. Então, estamos brigando para conseguir reestruturar toda a parte elétrica do centro. Puxa, R$3.300.000, um absurdo. Isso, se fosse na nossa casa, ninguém iria aceitar pagar um valor desse. Eu já conversei com o reitor, conversei com o professor Vladimir. Não é possível pagar R$3.300.000 em cada centro, pedindo para fazer essa revisão. Se tem 10 centros, daqui 33 milhões só para revisar a parte elétrica. Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser revistas, discutidas, os contratos, questionadas essas situações. Enfim, é toda uma situação muito complexa. Se não tiver uma mudança, realmente vai ser bem difícil continuar com as nossas atividades de ensino, pesquisa, extensão, né, como a gente consegue aqui no Centro Econômico, tudo funcionando, os equipamentos, enfim, tem claro,
Mas, assim, para manter uma coisa que não funciona num dia, até resolver aquela situação, é muito demorada e precisa, às vezes, temos que pagar do nosso bolso, temos que usar outras situações, é tudo muito complicado, na verdade. É importante que todos saibam, né, que realmente essa dificuldade, né? E as pessoas cada vez mais têm medo de tomar uma posição, porque existe também, por outro lado, um movimento contra as universidades. Né? Eu, por exemplo, estou respondendo um padre, porque eu levantei o dedo lá no Conselho Universitário, achei que o parecerista tinha dado um parecer, que eu, diretor do Centro de Ciências Jurídicas, interpretando uma situação da Corregedoria, entendi que tinha fé pública e, por uma maioria dos conselheiros, né, reitor, pró-reitores, enfim, só três que votaram contrariamente, técnicos, estudantes, docentes, diretores, eu também. Não estava entendendo muito bem, para ser bem correto, né? Mas votei. E agora estou respondendo um padre, tenho que responder um processo administrativo disciplinar. Tem professores que não podem se aposentar porque estão com esse padre agora. A professora Lacorda quer se aposentar, não pode porque já respondeu um padre que ela levantou o dedo lá. Então, assim, está acontecendo situações muito adversas, na verdade. A justiça. E aí o professor já tem razão. Talvez a universidade está tímida demais dentro do que está acontecendo. Nós precisaríamos nos manifestar. Talvez até o conselho aqui fazer uma nota, aconselhando esse momento, né? Uma nota colocando essas dificuldades. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana em relação aos recursos, né? Que vem o recurso, porque houve o Congresso Nacional aprovou, né? Então, aquela dotação orçamentária, né? E então tem 1 bilhão para as universidades. É uma informação ainda da mídia. Então, nós não sabemos aqui, perguntamos ontem para o reitor, e ele prometeu que vai trazer, então, o professor Vladimir, vai chamar o professor Vladimir para nos informar, os diretores de centros, exatamente esse 1 milhão, o que vem para a universidade, quando que vem, qual é o tipo de recurso, como que poderá ser resolvido, e o que esse 1 milhão significa em relação aos 35% que foi cortado. Dos 100% foi cortado 35%. Dos 35%, sobra 65%, naturalmente, né? A universidade recebeu 40%, então ela só tem 25% para trabalhar até o final do ano. Então é uma coisa que naturalmente não fecha, na verdade, né? Então esse 1 milhão vai ser o quê? Vai recompor os 35%, paralelamente ainda tem um contingenciamento de 25%, que não se fala no contingenciamento agora. O contingenciamento é comum, todo governo faz contingenciamento. Então, assim, tudo é bem complexo, na verdade, né? E aí nós pedimos, como diretor de centro, para trazer o professor Vladimir explicar exatamente na próxima semana desse 1 bilhão quanto a universidade recebe e como que vai ser daqui para frente, né? Efetivamente, assim, quanto veio de dinheiro, quanto nós gastamos, estou falando aqui em percentuais, aí que todo mundo entenda, né? Eu vejo que os diretores, nossos colegas, têm dificuldade de entender. Eu também tenho dificuldade. Então, para ficar bem claro, na verdade, né? Agora, 2 dessas já entendemos, já recebemos 30% a menos. Então, já entendemos bem. Aprender na prática. Só para título de esclarecimento, seção de servidores, docentes ou técnico iniciativo não tem nenhum problema de corte orçamentário, de contingenciamento orçamentário. Não tem isso. O que eu quis dizer, professor, é que seria uma questão política. Se alguém te ferra, você continua pagando o sujeito, é isso que eu estou dizendo. Uma questão política, a universidade não necessariamente precisa liberar. Ela é consultada. O senhor falou antes e eu ouvi, eu estava tentando concluir, se o senhor me desculpe. Sim, claro. Então, não há restrição orçamentária alguma na área de pessoal, não há nenhum corte na área de pessoal. Apenas o que houve no governo federal atual foi contingenciamento do orçamento. Enquanto eu fui vice-pró-reitor da Federal Tecnológica do Paraná por 4 anos, e 4 anos como pró-reitor, todos os anos houve contingenciamento, em todas as gestões. Gestão de Fernando Henrique, gestão de Lula, gestão de Dilma, em todas elas. Quando chega o mês de agosto, liberam esse orçamento. Sempre foi dessa maneira. Agora, é claro que tem um componente político no processo, que é a reforma da Previdência, e que realmente é uma forma errada o que estão fazendo na mídia. Não sou a favor desse governo, tá? Só estou dizendo que a prática sempre foi dessa maneira. Tá? Então, o contingenciamento, o orçamento sempre existiu,
Tá? E sempre foi uma forma do governo se precaver de que os reitores ou as instituições da administração direta gastassem todo o orçamento no início do ano. Porque se ele libera, não faz contingenciamento, o pessoal empenha todos os recursos e quando chega no final do ano, ou gasta em outras atividades, no final do ano falta o orçamento. Essa foi uma reserva que o governo federal fez. Só a título de esclarecimento. Não querendo polemizar com data máxima lei, né? Mas o que houve não foi contingenciamento. Nós nem estamos falando de contingenciamento. O que houve foi agora, foi um bloqueio, o Ministério da Educação bloqueou os recursos, diferente do contingenciamento. Porque o contingenciamento sempre houve, mas o Ministério da Educação nunca bloqueou recursos das universidades. Quando ele contingencia, ele bloqueia. É automático. Você não mexe. E a mesma coisa se o orçamento estiver liberado, não estiver contingenciado. Se o governo não libera limites para você empenhar, você não consegue empenhar. Não adianta ter um orçamento livre se ele não te libera limite para você empenhar. E ele só libera o limite para empenhar de acordo com a arrecadação tributária. Okay? Mas eu entendo que o centro está sofrendo, está passando por um problema. É que agora tem o contingenciamento. Agora, além do contingenciamento, que é 25%, o MEC bloqueou os recursos mais 35%. Se for somar, daí então, 25 × 5, daí 60% nunca houve 60% de contingenciamento. Mas eu acho que não. Mas eu acho que aí o que houve é o seguinte: existe o orçamentário, mas não existe o financeiro, né? Isso que eles estão alegando, é o que eu entendi, né? Não, é que houve duas coisas. Além do contingenciamento, que o professor explicou que é comum em todos os governos, o Ministério da Educação, ele tomou uma medida em relação a 3 universidades, uma medida casuística lá, Sim, e a uma reclamação estendeu para todas as universidades para justificar a decisão equivocada dele, na verdade. Né? Então, ele fez um bloqueio, ele como ministro, ele fez um bloqueio dos recursos para as universidades, que é diferente de contingenciamento. Então não foi uma questão financeira. Então bloqueou, não mandou dinheiro. Né? Porque o contingenciamento é como o senhor justificou, né? Contingencia, depois faz a negociação, no final libera. Sempre libera no final tudo. Eu entendo. Quando eu estava no ESAF, que é dentro do próprio Ministério da Fazenda, como diretor, todos os anos também que eu tive ali, todos os anos teve contingenciamento. Então, é porque muitas vezes você tem, é por isso que eu queria entender se o processo era político ou porque tinha o orçamentário e não tinha o financeiro. Você não pode empenhar, né? Se não tiver o financeiro, vai empenhar como? Tem o orçamento, não tem. E com relação à parte política, eu até queria só fazer uma ressalva, porque eu já estive lá, né, no Ministério da Fazenda durante um tempo, e concordo em partes com o professor Jaime, se a pessoa tiver poder, né, para agir nesse sentido, porque grande parte é cedido para, digamos, fazer, operar na área técnica, né? E se você vai para a área técnica, essa é uma decisão política, a pessoa simplesmente não tem poder nenhum de barganha lá dentro, né? Eu tive esse exemplo, e aí você também não ceder a pessoa por esse motivo, então é só para a gente avaliar um pouco melhor como é que nós podemos fazer essa cessão ou não da pessoa, né? Essa cedência, se a gente quiser falar nesses termos, para ver se podemos fazer ou não, porque às vezes você não tem como fazer mesmo, né? Você está trabalhando na área técnica, decisão puramente política, você não tem nada para fazer. Né? Então, bobagem também não ceder se, né? Não vai mudar nada. Cedendo ou não cedendo, é bobagem. Então, eu não sei se tem forma, mas na verdade é o momento, né? Eu não sei se outras pessoas passam por isso, mas em geral, quando eu estou dando aula à noite, às vezes não chega nem 10 horas, eu tenho que sair da sala porque o pessoal está pedindo para a gente sair da sala de aula. Eu acho que isso é um constrangimento. Se a aula vai até as 10 horas, você tem que ter menos 10 minutos para poder tirar os equipamentos da sala de aula e sair e tal. Isso aconteceu várias vezes durante a semana passada, essa semana, ontem mesmo, sei lá, perto da pós-graduação, cheguei aqui e não consegui entrar dentro do prédio porque já estava trancado. Eu precisa conversar com o pessoal aqui. Dar um laço aí, uns 10 e 10, 10 e 15, para a gente poder, né, para não... Os alunos estão lá, a gente está falando, o cara está batendo na porta, dizendo para a gente sair da sala de aula, que é meio difícil. Professor, é um absurdo, né? Eu acho que isso não é nem só no CSE, porque eu estou fazendo optativo em outros centros e ontem mesmo aconteceu essa mesma situação. Antes das 10 horas eu já estava indo embora, já estava tudo desligado. Eu já fiquei presa em um centro aí, e
acabei a aula um pouco antes das 10 e mesmo assim eu fiquei presa um tempão esperando um segurança vir abrir a porta. Nós já chamamos a atenção dessa situação. Desculpa, já passo para o senhor. Chamamos a atenção que também uma professora, colega nossa de economia, também fez uma reclamação que essa porta fechava às 10 horas em ponto. Ela sair daqui, está fechada a porta. E resolvemos. Outro dia teve uma reclamação que os banheiros eram fechados 9 horas da noite. Também levamos, tem a onda aqui da terceirização, e parece que ela resolveu. Né? Agora a gente vai levar também essa situação para essa responsável. Não, mas são as terceirizações, a gente vai conversar. É só um tempinho, 10 e 10, 10 e 15 já tá bom. 10 e 20 eu acho que é um bom horário. 10, mas ali não são segurança da universidade. Professor, desculpa. Não, deixa eu aproveitar a ocasião, né? Já estou já colocou uma situação, eu acho que o que eu vou colocar também tem a ver, né? Sobre os bancos que estão posicionados, né? Foram colocados bancos recentemente. Então, a princípio, até eu achei a ideia interessante, mas na prática isso não está acontecendo. Eu estou dando aula ali naquela primeira sala, aquela sala ampla ali da administração. No outro dia eu tive que sair da sala para pedir, que o pessoal estava conversando, né, de maneira bastante alta, para que eles até... Os bancos estão na frente, perto do bloco, bem ali, né? Isso, Tem que tirar então. Então, acho que o posicionamento dos bancos acaba não sendo adequado porque os alunos se concentram ali e ficam conversando, né, e atrapalhando a aula. Se o doutor tivesse visto o bloco B, porque lá eles também estavam atrapalhando essa aula. E no bloco B eles estavam levando para onde eles queriam. Não, mas mais distante. Não, mas tirar removido aqui, porque o professor Valente também reclamou ontem para mim, da situação ali que aquele banco ali fica perto da sala e fica um pouco alto. Então a gente vai remanejar aquele banco dali. Agradeço. A gente sempre está tentando melhorar, mas claro, aí na prática as coisas, né? E essa é a ideia, né? Trazer essa contribuição de vocês para a gente aprimorar cada vez mais. E falar com a pessoa da segurança da televisão, que é a Cromos, né? Muito bem. Da Cronos, acho que tem um da outra também. Mas é tudo mesmo pessoal que cuida. Na verdade, é a segurança da universidade que contrata os especializados. Então, a pessoa certa é a segurança interna da UFSC que tem que tomar medidas necessárias em relação às especializadas que ficam sob a responsabilidade deles. Então, é aquela história do direito administrativo, não vou fazer uma segurança, mas sim que tem que tomar. Rafael, gostaria de fazer dar uma informação também? Não, eu só queria aproveitar que aqui a gente tem um trabalho com quem está dirigindo, né, junto, e a direção está fazendo o maior esforço, eu estou fazendo parte da execução apenas disso, mas da gente criar uma conscientização para o uso dos banheiros. Parece um pouco medieval, a gente pensar que a gente tem que conscientizar as pessoas de usar bem os banheiros dentro de uma universidade, onde as acadêmicas fizessem isso. Né? Vai ser bem interessante sensibilizar os alunos em sala de aula, conversar com os pais de vocês, com os professores, para que a gente consiga chegar num resultado final um pouco mais agradável. A gente sabe que quem faz esse tipo de coisa realmente é a pessoa que acaba vindo do ensino médio ali, que está chegando na universidade agora, ainda tem um pouco de dificuldade, uma imaturidade natural, né? Mas seria muito bom se os professores em sala endossassem essa iniciativa da direção de centro. Tá certo? Obrigado, Rafael. Então, o professor Irineu Freire pediu inicialmente para fazer uma apresentação da Comissão de Avaliação própria de avaliação. Vamos falar com o professor Irineu Freire. Muito obrigado, boa tarde a todos. Quero agradecer esse espaço. A gente faz todo o semestre, a gente faz trabalho junto a todas as direções de centro da universidade, que nós chamamos de vida evolutiva da avaliação. Mas, na verdade, a gente só dá um flash rápido do trabalho que é realizado, uma síntese da síntese, porque todas as avaliações estão disponíveis no site da CPA, cada um pode acessar a sua avaliação, e os gestores que aqui estão representados, eles podem acessar, por exemplo, o coordenador de curso pode acessar as avaliações de todos os professores que atuaram no curso do semestre
Os chefes do departamento podem acessar as avaliações de todos os professores que estão alocados no seu departamento. Então, eu acho que a tônica maior está ali na devolutiva. E nós, enquanto CPA, nós não podemos, não conseguimos alcançar de outra maneira, a não ser a disponibilização do resultado. Olha o que a gente espera dali que surjam ações desses gestores. Né? Então, vou fazer uma rápida panorâmica. Nós fizemos 2 tipos de avaliações. Este semestre, os gestores não vão fazer a avaliação institucional, a gente postergou, vamos fazer somente no final do ano. A gente tinha dividido também a autoavaliação institucional em 2 blocos. Então, esse semestre, agora, no final deste semestre, somente vamos ter a avaliação de curso, que é a avaliação de docentes e disciplinas e a autoavaliação dos próprios alunos. Né? Então, a autoavaliação institucional consiste em 5 eixos. Isso que eu comentei, né? Uma, ela acaba ficando um pouco extensa para o aluno, porque o aluno ele faz autoavaliação institucional e também a de curso de docente. Então, fica enorme essa avaliação. Então, nós continuamos fazendo os 5 eixos em 2 blocos. Então, eles avaliam agora este semestre 2 blocos, 2 eixos, e no final do ano eles avaliam os outros 3 eixos. Enquanto que os professores e gestores vão avaliar somente no final do ano, então, a avaliação institucional. Da parte da pós-graduação, hoje nós não suspendemos o instrumento, não disponibilizamos. Estou verificando junto à própria Câmara de Pós-Graduação para a gente ativar que toda a avaliação da pós-graduação seja feita também via CPA, porque em termos de legitimidade e avaliação, a CPA é que tem esse papel a ser cumprido em termos institucionais. Né? Então, a avaliação de cursos sobre os docentes e disciplinas de cada semestre, e participam então os alunos da graduação presencial e AD. Nós tivemos uma redução, isso aí não é uma realidade somente aqui do CSE, de 2018 para 2018-2, a gente gosta de fazer sempre esse comparativo em termos de UFSC e CSE, uma redução considerável. E óbvio que nós fizemos campanhas de maneira virtual e tudo mais, mas nós precisamos realmente que os professores, que são os atores que têm um contato efetivo com o aluno, que façam um trabalho de sensibilização. Porque nós já pensamos em fazer a avaliação obrigatória, mas não é a saída, porque aí nós travamos todo o sistema da universidade, porque a gente acopla ele no CAGR. No momento que o aluno acessa, nós abrimos a avaliação essa semana já, no momento que ele acessa o CAGR, ele é convidado a fazer a avaliação. Então, tem 3 botões. Quero avaliar, não quero avaliar depois. Então, o convite é induzido, mas não é obrigado a avaliar. Então, nós dependemos, na verdade, da conscientização mesmo do aluno menino fazer e participar desse processo. Até quando fica aberto? Fica até 29 de julho. Nós abrimos essa semana e fica até 29 de julho. Depois tem a imagem que apresentei. Aqui nós temos uma visão bem geral, né, da participação em termos dos cursos que estão votados aqui nesse ano. Administração 11 e Relações Internacionais em termos de 20%. Parabéns, Relações Internacionais. Provavelmente tem medo aí de gestor. Então, acho que é esse tipo de ação que realmente é demandado para a gente conseguir melhorar essa participação. Eu sei que os alunos dizem, mas eu não avalio porque não acontece nada. Porque nós, enquanto CPA, nós não temos condições de fazer acontecer. Tá? Eu vejo que alguns avaliadores externos chegam aqui e dizem, mas se é colocar num ar-condicionado na sala, tem que colocar uma plaquinha lá, a CPA passou por aqui. Acho que o papel da CPA é muito maior, é conduzir o processo, mas na verdade quem precisa agir sobre os resultados são os gestores. Então por isso que a gente dá acesso a todas as informações que são coletadas. Né? A CPA trabalha com esse nível de alerta aqui, que nós chamamos de o ponto de alerta, que é de 3 a 4, né? Quando as avaliações ficam nesse nível aqui, aí sim a gente diz, pelo amor de Deus, dê um jeito, né? E os pontos fortes são de 4 a 5. Nós aqui, em termos de centro, nós, a maioria, nossos índices são superiores a 4, tá? Tem um outro bem pontual, mas e aí vem uma questão que às vezes é tão pontual que ali chega a 1 e alguma coisa, 2, então são
questões que precisam ser realmente trabalhadas, né? Principalmente quando diz respeito à disciplina ou ao corpo docente, né? E aí, por isso que é a possibilidade do chefe do departamento acessar essa informação e chamar esse professor para uma conversa, né? Verificar o que aconteceu naquele semestre, sei lá, o que está acontecendo, né? Então, na gestão dos cursos, nós usamos esses critérios aqui, que são, na verdade, os próprios sinais, né? Na verdade, isso aqui é mais um slide para saber o que seria uma gestão de curso adequada, né? Então, aqui a gente utiliza essa mesma pontuação. Eu só consegui os dados de 2018-1, mas para vocês terem uma ideia, em termos de avaliação, não há muita alteração para 2018-2. Isso aqui é mais para vocês terem uma ideia do que é perguntado, para a gente resgatar, né? Esses slides eu vou deixar disponibilizados depois. E aqui as notas, né? Sempre UFSC, CSE e aí cada curso dentro dessas médias, né? Aqui também ainda, em relação a EAD, né, no caso. A média geral da avaliação dos docentes. A gente percebe que tem alguns problemas. A EAD, por exemplo, é o caso clássico, né, dos dois cursos aqui. E aqui a avaliação docente, inclusive a gente não divulga essas informações, claro, nem pode, senão, mas tem casos assim, muito complicados, que o professor que ameaça em sala de aula, que se reclamarem dele, ele vai perseguir na sala de aula. Só para vocês terem uma ideia do que tipo de informação que chega até a CPA. Então, nós ficamos até no sentido assim, uma saia justa muitas vezes, mas estamos avaliando a possibilidade de a gente pegar essas questões bem pontuais e chamar os gestores e dizer, olha, meu amigo, dá um jeito esse negócio aqui, porque se continuar assim, fica feio. E o ruim é que muitas vezes o aluno exterioriza isso, ele leva além dos muros da universidade. Quer dizer, então, acho que temos que pegar esses resultados e trabalhar em cima deles, evitar que isso seja comentado lá fora e que acabe criando, manchando a nossa imagem enquanto UFSC, né? Aqui nós temos também 18.1, tá, gente? O desempenho dos cursos, média disciplina, média docência. Tem uns gargalos aqui abaixo de 4. Reforçando que essas médias baixas vezes, são muito puxadas por questões, professores ou disciplinas de forma muito pontual, tá? Então, como é média, né? Você pode ter um ótimo e um muito ruim, na média fica relativamente bem, né? Então, mas chamando a atenção mais no sentido de vocês agirem sobre esses pontos destacados nas avaliações individuais. Os maiores problemas. Na questão de múltipla escolha, aqui no CSE, nós tivemos o CSE teve uma das piores avaliações de todos os centros, tá? Uma das piores de toda a universidade, tá? E isso me incomoda um pouco, já que eu estou lotado aqui nesse centro, né? Então, nas múltipla escolha, o que mais se destacou foi a ausência de diversificadas técnicas e metodologias de ensino, a falta de disponibilidade do docente para esclarecer dúvidas em horário extra-classe. A gente sabe que tem lá no PAD, a gente tem que disponibilizar horário para atendimento, né? Então, em que medida isso está acontecendo? Questões abertas, incômodo da didática e metodologia, que é reflexo, porque todos os blocos, avaliação docente e avaliação de disciplina sempre tem o que nós chamamos de respirador, ou seja, uma questão aberta embaixo para o aluno, se achar que não está contemplado a sua angústia em um dos quesitos anteriores, ele pode expressar ali. Dificuldade na aplicação do método avaliativo, né, nas disciplinas, impasse na comunicação em relação entre docente e discente. Acho que isso é uma coisa que está, de maneira geral, é um mundo moderno, de relacionamento das pessoas, né? E aqui, na verdade, é outra expressão, transtorno com o plano, na verdade, aqui, acho que é um descompasso entre o que está no plano de ensino e a meta do curso. Isso é algo muito sério, porque se isso vier à tona para um avaliador externo, por exemplo, do INEP, isso vai gerar com certeza um grande problema. Com relação à autoavaliação docente que a gente começou a fazer também, quer dizer, diga o que você pensa de você mesmo, né? Então, as questões mais apontadas foi a baixa participação em atividades dessa classe, desses alunos, eles mesmos afirmam isso, né? Desconhecimento dos documentos institucionais disponibilizados nos sites da UFSC e no curso. E nas questões abertas, impasse entre trabalho e estudo, quer dizer, a dificuldade do aluno em conseguir
compatibilizar essas duas coisas. E a própria desmotivação para as nossas disciplinas, entre professor e conteúdo. Quer dizer, não sei se em que medida isso não é uma terceirização do seu problema, né? Mas pelo menos ele está dizendo isso. Né? Então, o que nós esperamos com isso? É exatamente a ação dos coordenadores e professores em trabalhar em cima desses itens que foram avaliados, tentar indicar ou então resolver. E aí o chefe de departamento tem um papel fundamental nesse sentido, de chamar esse professor e conversar com ele, né? Porque não temos hoje outros mecanismos a não ser, e eu acho que também a maneira mais correta é o gestor responsável e dialogar com esse docente ou verificar, no caso, o coordenador de curso em relação às disciplinas para verificar o que está acontecendo. Porque a ação do chefe é em relação aos seus professores de cada departamento. Enquanto que o curso não. No meu caso, a contábeis, nós buscamos professores de vários departamentos. Então, cabe ao coordenador do curso de contábeis verificar a avaliação e conversar com o chefe do departamento daquele departamento no qual esse professor está votado, né? Então, porque do contrário, o aluno sempre diz, mas eu avalio, mas não acontece nada. Em primeiro lugar, nós precisamos de mais participação na avaliação, porque nós temos um índice muito baixo. Mas o aluno, para de perceber, nós não temos que dizer, nós mandamos o professor embora. Você viu que avaliou e mandamos embora. Não é esse o objetivo. Mas ele tem que perceber que há um processo de melhoria realmente a partir da avaliação que ele faz. E isso se dá no boca a boca, hoje não é mais rádio corredor, é no WhatsApp, né? Nos grupos aí, tá? Bom, nós já estamos com o período aberto, dia 26 de abril, e vamos até 29 de julho. Então, a nossa tarefa principal não é simplesmente sistematizar, mas buscar que vocês estimulem, inclusive dessa vez conseguimos colocar uns banners, umas faixas nas três entradas do campus, criar realmente um movimento, um período que o aluno se sinta realmente convidado e induzido a participar da avaliação. A avaliação docente individual, o relatório de avaliação, tudo está na página da CPA. Eu só vou pegar aqui para mostrar que é bem fácil o acesso. Em condicionado, eu acho que também se uma coluna um grupo de pessoas que pode ajudar. São exemplos acadêmicos, né? Exatamente. Eu acho que aqui nós temos 2 centros hoje só, né? Mas vocês também, 3? Então vocês têm um papel fundamental aí nessa conversa com os colegas. Essa aqui é a página da CPA. E aqui nós temos os relatórios. Esses relatórios aqui são encaminhados todos os anos, até o 31 de março, nós precisamos encaminhar esses relatórios para o Ministério da Educação, no caso o INEP, né? E aqui, por exemplo, para acessar a avaliação individual, aqui estão os relatórios. Relatório de avaliação individual. Neste tutorial aqui, nós já temos uma árvore aqui, e aqui tem o professor ou o gestor, o coordenador, o chefe de departamento faz o login, e aí em seguida vai abrindo a janela aqui, né? Descrição, resultado, ele pega todos os nomes e vai indo. Né? Ele pode fazer toda a pesquisa do quanto o docente que estava lá, ou ele mesmo, né? No caso aqui aparecem as disciplinas. Então é uma forma bem tranquila, é bem amigável. Nós ainda estamos pleiteando, trabalhando para que a gente consiga colocar, disponibilizar essa avaliação em smartphone, ou seja, no palco, né? Que os alunos possam fazer a avaliação a partir do smartphone. A gente está trabalhando com uma empresa que gratuitamente, porque a gente não tem orçamento na CPA, está se dispondo a fazer esse trabalho para poder embarcar em smartphone essa avaliação também. Gente, rapidamente era isso, não tomando tempo de vocês. Só uma coisa aqui. Esse encaminhamento do gestor, também pela consulta no site. eu sei, mas não teria uma... Porque aí precisa o gestor ter interesse lá no ambiente, procurar, pesquisar e tal. Sim. Teria alguma maneira, não teria alguma maneira talvez de encaminhar para cada gestor? Podemos avaliar, mas nós pensamos que a forma de disponibilização é que, como são muitos relatórios, o volume é muito grande. Nós somos hoje em torno de 2.600 professores. Multiplica isso em número de disciplinas, são mais de 100 cursos de graduação, quer dizer, quantas disciplinas nós temos aí. Então,
o volume de dados é muito grande. Por isso que a gente pensou na modalidade de chamar a atenção para os gestores, passar um e-mail, olha, a avaliação está disponível, por favor, acesse o site. Pelo menos é o que nós pensamos que é possível neste momento. Infelizmente, a gente não, se nós fôssemos uma instituição menor, a gente poderia trabalhar de forma mais corpo a corpo, né? Mas nós temos nossas limitações, nós temos uma servidora hoje que trabalha em cima desse todo esse tratamento de informações que a gente tem conseguido disponibilizar. Alguém mais gostaria de ter uma pergunta, professor Eliseu Frei? Disse Frei, que eu não queria confundir, né, professor? Parabéns. Obrigado. Parabéns, professor. Obrigado pelas informações e importantes. Então, dando continuidade, o início da nossa dia propriamente dita, nós temos então a inclusão de dois processos, né, Raquel? Depois você informar. Afastamento pós-doutorado da professora Yara. E aqui, afastamento do professor Carlos Eduardo Faquinho Labarba. 2 afastamentos para pós-doutorado. Concordam com a inclusão em pauta desses dois processos? Todos concordam? Então está incluído na pauta, então? Colocamos no final da pauta dos dois. Então, processo, então, primeiro. Desculpa. Eu tenho a impressão que o processo do seu Labarba já passou aqui. Eu também. Não, para a Rosália. Ele pediu depois. Só que eu acho que a CPD manda de volta. De alguma razão, eu não sei. A CPPD daqui foi aprovado por unanimidade. Não tinha nenhum problema aqui. Porque voltou para o. Eu não sei, aqui não tem nada aqui do conselho. Então, o Marcos Enes deixou com a gente aí no balcão. O que? Não, quem trouxe isso aqui fui eu. Quem trouxe isso fui eu. Para voltar o professor. Não, pediram parecer, eu fiz o parecer. Você está aprovado? Não, aqui pelo Centro Socioeconômico eu não vi aqui no processo, não. Vou olhar de novo. Mas ela já passou antes da Rosália. De março, Fez um novo Foi, já está comigo. Eu fiz. Mas é isso. Isso eu fiz. Mas ela está dizendo que já passou aqui. Deixa eu ver nas últimas coisas. A última. A última. Passa aqui antes de ir para você responder. Sim. Você também? A CPPD pediu para vir para cá para análise e aprovação. Encaminhar a projeção. A senhora fez o parecer? Fiz. Sim, não, então. É pós-doc? É pós-doc. É depois do CPPD. É que a professora disse que já passou aqui. Tanto da Rosália quanto do... Aqui não está, professora, o monitor. E da Rosália foi na última reunião. Como é o último da pauta, né? Então, para não perder muito tempo, vamos então para o processo da professora Patrícia Ferreira Ariane. Progressão funcional. Quem está com a professora Patrícia, não fosse relator aqui, obrigado. É só esse aqui que o Vladimir lê. Qual valia de parecer? Era o professor. Ao final, né, dessa forma, quando a gente faz a mudança do pleito do referente, da referente, isto é, ela acender a classe D, associada ao nível 4, o magistrado superior, a contrato de nível mais de 19, ao melhor nível Então a comissão emitiu parecer favorável, pela Rafael Assis, parecer.
Produção profissional de associado 3 para associado 4. Alguém gostaria de se manifestar? Quem foi a comissão? O professor Eduardo, a professora Heloísa Helena, do rádio, e o professor Roberto Neuro, do Senhor. Ok. Então, em votação, parecer da comissão. Não havendo quem queira se manifestar. Desculpa. Então, em votação, quem concorda com o parecer permanece dos 50. Aprovado por unanimidade. Processo seguinte é o plano de acompanhamento de atividades docentes para 2019-2, do Departamento de Serviço Social. O relator é o professor Joyce Antônio Lorandi. Assim, considerando as incompetências. Vou ler o parecer inteiro aqui para que vocês entendam o contexto. A elaboração do PAI de 2019-2 atendeu a determinação da Resolução 53, CEP de 95, de 31 de agosto de 95. Considera como atividades pertinentes aos docentes do Magistério Superior aquelas ligadas ao ensino, pesquisa, extensão e atividades de formação e ou atividades administrativas. O relato elaborado pela Comissão do PAI de 2019-2 foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado do Departamento de Serviço Social em reunião realizada em 18 de junho de 2019. Assim, considerando as inconsistências relatadas e que o referido processo está devidamente instruído, sou de parecer favorável à aprovação do plano de atividades docentes do Departamento de Serviço Social para 2019-2. Queria entender um pouco mais aqui para entender as inconsistências, né? Eu acho que ele quis dizer que as inconsistências estão justificadas, não é isso? É, justificadas. Ele coloca, porque houve ele me explicou rapidamente ali no meio, dizendo que haveria necessidade de ser 1.800 horas, se não me engano, 1.080, não lembro bem, e de que aqui apareceriam 1.200 horas. Deixa eu ver se ele coloca em algum parágrafo. É porque tem alguns docentes que estão acima de 40 horas e fizeram questão de manter, e aí o parecer eu fui presidente da comissão que analisou o departamento. Então nós mantivemos a aprovação com a ressalva de que alguns docentes têm registrado mais de 40 horas. Aqui no destaque ele coloca assim: algumas não conformidades relatadas pela comissão. Dos 28 professores efetivos, 13 apresentam um cargo horário superior a 40 horas. A professora Silvânia Chá encontra-se no estatuto de ensino acima de 2,5, pois não registrou todas as atividades por motivo de saúde e que deverá ser corrigido no período de consolidação. Além disso, só as possibilidades referentes ao meio inteiro, mas não sei se é Com 70 horas? Eu acho que esse colegiado já sabe, né? O Departamento de Serviço Social tem assumido essa posição de fazer todos os registros, independentemente do limite, né, que é estabelecido pelo PAD, pela nossa histórica luta em virtude da redução do número de professores. Então, como a gente tem mais atividades que 40 horas, a gente registra todas. Essa é a posição política do departamento. Ele não vai, se não quiserem aprovar, não precisa aprovar, mas a gente também tem a posição de não vamos abrir mão dessa posição enquanto essa questão não for solucionada também. Continue a discussão. Eu vou fazer uma manifestação do Departamento de Ciências Contábeis. Eu sou chefe do departamento e para fechar o PAD dessa 19-2, eu estou na mesma situação. Ou seja, nós temos professores que fazem 50, 60 e por aí vai. E a gente tem que ajustar. Eu estou indo na tua linha. Eu acho que em 2021 eu vou deixar tudo exatamente como os professores estão registrados. Tá? Porque a universidade precisa necessariamente repensar nessa questão. Tá? Vocês vão perceber que no nosso PAD continuam os mesmos erros de 2018-2. Ou seja, as correções não estão sendo feitas. Tá? Então, acho que cabe ser uma política do centro que todos os departamentos deixassem esse registro. Tá? Eu acho muito interessante essa questão, porque se estamos trabalhando, por que ajustar para 40 horas? Professor Maurício? Eu
colaborar aí com a fala do professor Hermes, que nós na economia também estamos pensando em adotar também esse método, já até levei colocado a sugestão de que nós deixássemos, né, a carga horária, colocaríamos como observação, normais, porque todos os semestres vem o relator, ele emite no parecer e tem sempre faltando alguma coisa, ou orientações, alguma coisa, exatamente para poder fechar a carga horária. E, com todos os outros departamentos, nós também temos professores com 60, 70 horas ali que não são registrados. Então, nós também estamos pensando em adotar isso, e também é uma sugestão para que todos façam, né? Porque realmente eu acho que a gente tem que colocar linhas claras, né, do que está acontecendo, e muitas vezes não aparece isso, e é importante a gente destacar. Nem que seja numa forma de observação, alguma coisa, mas é bom que esteja lá, constando isso. Então nós já também estamos trabalhando aí para ver que tal. Nesse semestre não deu, infelizmente, aí, porque nós tivemos bastante problema para conseguir, inclusive, fechar o PAD, mas no semestre que vem nós temos a intenção de tentar fazer ele completo também, mesmo que isso gere inconsistências. Tá? Só para relatar isso. Professor Pedro, que na última reunião, que para todos os pais, eu falei da recorrência dos problemas que aparecem na aprovação. E continuamos fazendo a mesma coisa sempre. É sempre muito chato dizer para o professor que ele tem 65 horas, mas que ele vai constar só 40. O professor quer saber por que ele tem tantas atividades, tem que constar tantas de pai, tem que ficar verdinho. E isso é uma inconsistência, uma incoerência, é um faz de contas, e eu acho que talvez nós devamos levar isso para um debate na esfera superior. Nós temos que ver como é que fica essa realidade. Se o professor está trabalhando, até mesmo por obrigação, mais de 40 horas, tem que ver como é que fica isso. O fato dele dizer que está apontando no par de 40, mas ele está trabalhando em 50, não invalida, não desresponsabiliza a universidade. Então eu penso que nós temos que enfrentar essa situação, porque é sempre a mesma coisa, o debate é sempre o mesmo. O nosso problema continua. Nós não mudamos nunca o discurso. Então penso que está na hora de talvez tomar uma posição, como falou o Maurício agora, com o Jair e o professor até aqui o professor realmente mandar o padre vermelho. Se tiver excesso de carga, se o professor está trabalhando, temos que mandar mesmo. Talvez devamos promover no debate. Eu não sei como é que são os outros centros de se o caso, procurar saber o que eles fazem, como é que eles fazem. Será que as engenharias são todas verdinhas, CCJ, sei lá, os outros departamentos, os outros centros? Para que a gente possa realmente, de repente, fazer uma discussão um pouco mais ampla, para ver se supera essa limitação antiga. É importante esse posicionamento, e nós vamos encaminhar naturalmente os processos da pró-reitoria de graduação. Naturalmente, a pró-reitoria vai verificar, vou retornar, vou levar para a Câmara de Graduação, ou nos chamar para discutir. Esses posicionamentos estão colocados também por outros setores da universidade, outros centros. Né? Então, eu acho que é importante realmente sair dessa ideia de apenas entrar naquele quadradinho ali. E claro que temos a questão do fator, né? O fator vai de 1 a 2,5, então tem que verificar essa questão do fator. Mas eu vejo que é importante ser defendido, na verdade, que o PAD, nós colocamos até no nosso regimento, né? Do CAD lá, né? O PAD deve refletir exatamente a realidade de cada professor, atividade de ensino, pesquisa, extensão, de administração. Eu acho que o caminho é esse, nós estamos tentando aí fazer um encaminhamento para talvez modificar, né, essa forma como a universidade vem tratando uma situação tão importante como é a avaliação das atividades docentes da universidade. Temos aqui a avaliação, vários problemas também colocados, né? Mas nesse sentido, nós vamos encaminhar o processo, né, naturalmente, para a auditoria, e vamos nos acompanhar e daremos aí retorno. Professor Arquível. Na verdade, eu queria fazer uma consulta para os chefes de departamento, porque desde que a gente começou a fazer isso, em nenhum momento naquelas caixas de diálogo que tem lá na avaliação, a gente tem a avaliação do bem em relação. Nunca aparecem as avaliações. Então, quer dizer, a gente tem que fazer avaliação no prazo, tem que fazer o PAD no prazo, e tem que colocar todas as justificativas, mas a gente nunca tem a devolutiva, por exemplo, porque eu também sei, eu me deparei semana passada, inclusive, com isso,
que houve um erro no PAD do semestre passado. Mas se o DEM tivesse feito a avaliação efetivamente e tivesse apontado, a gente já teria identificado e para tentar, foi a questão, por exemplo, de uma disciplina de 2 créditos que foram colocadas no mesmo horário, porque a gente juntou, porque não tinha professor. Só que ficou no mesmo horário, daí o professor ficou com um crédito da disciplina, mas como é que ele estaria formalmente em 2 lugares no mesmo horário? Mas a gente só conseguiu identificar isso agora, na elaboração desse PAD. Então, quer dizer, a gente faz a elaboração do PAD, mas não tem nenhum retorno e tem lá esse espaço da avaliação do DEM e da Pró-Reitoria. Então, significa dizer que se pressupõe que a partir do momento que os departamentos fecham os PADs em caminho, vai haver pelo menos algum tipo de análise para ponderar o que está errado, ou, enfim, até para que essas questões possam aparecer, né? Para a gente justificar e dizer, olha, isso aí é um faz de conta, então como é que a gente começa a alterar como você está colocando, né? Então, eu acho que tem uma carência também da contra-avaliação do departamento de ensino em relação aos fatos que a gente elabora, até para a gente ir acertando. Tem coisas que eu não sei se todos, mas às vezes a gente sabe. Eu mesmo erro em alguns procedimentos nesse preenchimento. E isso é importante porque senão fica assim, às vezes a impressão de que eles deixam assim, e quando você vai lá reclamar de alguma coisa, aí o discurso é assim, mas professor, olha, veja bem isso daqui, ó, isso aqui é assim, devia ter sido. Parece que eles esperam o erro está ali para eles apontar para desqualificar o seu argumento. Dá a impressão que é um pouco isso. Professor Daniel, eu vou na contramão, assim. Eu tendo a achar que o professor se planeja mal a semana e declara errado a semana. Assim. Eu não consigo acreditar que professores trabalhem efetivamente 60 horas por semana. É mais fácil acreditar que trabalhem menos do que 40. Isso tem muita variação. E eu acho que por isso declara mal. Coloca lá que tem um projeto de 5 horas por semana, mas não faz 5 horas por semana. Eu não tenho projeto lá, mas não estou fazendo nada no projeto porque eu estou dedicando 30 horas para administração. Então, eu acho, na contramão, eu acho que é mais um problema de mau planejamento e má declaração. E aí eu acho que os departamentos tinham que frear os docentes. Olha, você tem 50 horas, resolva. Mesmo reconhecendo que tem muita variação de departamento. Eu sei que o fator de ensino do serviço social é muito menor do que a média da universidade em si, então quer dizer que o serviço social não pode planejar disciplina, não pode atender aluno, não pode corrigir a avaliação, porque só tem a hora da sala de aula. Mesmo sabendo que tem diferença de departamento, eu tendo aí pelo outro. Claro, tem muitas variações, tem muitas variações, não quero acusar assim, né? Mas assim, eu acho que. O que acontece, quando eu estava na Pró-Reitoria, eu fiz uma sugestão que não foi acatada, talvez agora possa ser acatada. No PAD deveria ter mais um campo de preenchimento, uma responsabilidade social, um ato de responsabilidade social. E tudo aquilo que exceder essas 40 horas, o professor dá um clique lá que concorda que essas horas vão para essa área. Porque não é o PAD encerra agora 45 dias após iniciar o semestre. Aí fechou, não muda mais. Mas quantos professores fazem N atividades a mais do que aparecem? Avaliação de artigos para congresso, avaliação de artigos para periódico, uma comissão extra que foi nomeado, uma dissertação extra que apareceu para participar, que foi convidado, uma tese. Então, todas essas horas que ultrapassem as 40 horas cairiam nesse ato de responsabilidade social, que aí refletiria a realidade da entidade da universidade. O professor é livre para dar o que lá que concorda, se ele não concorda, ele vai responder porque ele trabalhou mais, que ele não pode trabalhar mais de 40 horas. E tem uma lei que proíbe e não permite pagar horas extras ao docente, mas nós deixaríamos registrado qual é o esforço efetivo da universidade em todas as atividades. Um segundo ponto, que não deveria estar na Pró-Reitoria de Ensino, PAD, porque nós não temos só ensino e graduação, nós temos pós-graduação, nós temos extensão, nós temos pesquisa que são geradas. Então, também naquela oportunidade, tentamos tirar da Pró-Reitoria de Graduação o plano de atividade docente. Então, eu acho que é o momento de reforçar isso. Se eu tiver a oportunidade, em algum momento, de reforçar com
com alguém da alta administração, eu vou fazer, porque isso refletiria a realidade. O pago do professor não pode ser menos, as horas-aulas não pode ser menos de 2,5, porque o professor tem o seu horário de sala de aula, ele tem que preparar a aula, ele tem que corrigir atividades, ele tem que atender alunos, ele tem que participar de reuniões aqui de colegiado do centro, do departamento, do curso, se ele está numa pós-graduação, tá? ou na graduação. Então tem N atividades a mais que o professor faz, então ele não pode reduzir esse 2,5, que é o fator de ensino. Que é a única coisa que nós temos que mensura as atividades além do ensino que nós fizemos. Então, fica uma sugestão aí para... Daí ficaria registrado. Saberíamos também quem trabalha efetivamente na universidade e quem enrola também, né? Seria uma outra forma de verificar. Eu só ia complementar aqui. Eu acho que quanto mais a gente vai evidenciando isso, mais a gente provoca o aprimoramento do controle, né? Então, eu acho também que o PAD ele é muito aberto. Você coloca lá que atividade de orientação de doutorado, por exemplo, você pode usar 2 horas semanais. Então, se você orienta 4 mestrados, sei lá, e 2 doutorados, você tem já 12 horas só com orientações. Efetivamente, você ocupa 12 horas da sua semana com orientações? Não sei. Mas o caso é que eu acho que quanto mais a gente evidenciar isso, mais vai provocar de que a pró-reitoria comece a controlar ainda mais, né? Então, só para a gente ficar, né, atento a isso, que eu acho que esses controles vão começar a se aprimorar para que, de fato, a gente não coloque lá que faz 65 horas, quando efetivamente desumano que alguém está conseguindo realmente ocupar 65 horas. Então, também tem um pouco assim desse planejamento que eu acho que quanto mais a gente provocar, mais a gente vai ser condicionado a ter que nos planejarmos melhor e fazermos um registro mais fiel. Então, vai ficar no nosso aí. Professor Rafael Felipe, depois do professor Alvim. Eu acho que, em último, se não me engano, eu preciso parecer para a consolidação do PAD de serviço social, o último, aquele que veio e estudou na primeira vez, a gente teve uma discussão sobre isso. E, se não me engano, a gente chegou à conclusão de que tentaríamos de alguma forma agir no mesmo sentido, só que eu acho que a gente acabou não concretizando agora. Mas só fazendo uma adendo à fala do professor Daniel, que eu acho que de fato acontece isso muitas vezes, mas que muitas vezes também, se a gente não trabalha, eu falo do meu caso, se a gente não trabalha o que a gente trabalha, eu ousaria dizer que se todo mundo dissesse exatamente aquele horário em função de que muitos não fazem, nós teríamos o caos instalado. Porque a gente não tem estrutura suficiente, a gente tem que fazer trabalho 2, 3. Quanto mais tu trabalha, mais tu é requisitado a trabalhar. E quanto menos alguns trabalham, menos eles vão trabalhar. E assim, uma coisa alucinada. Assim. Então, às vezes, eu vejo que, por exemplo, administrativamente, eu trabalho, por exemplo, eu não tenho pesquisa e extensão há algum tempo justamente por conta dos cargos administrativos assumidos. Eu não vou ficar colocando lá uma pesquisa, uma extensão qualquer para constar, porque eu sou contrário a isso. Eu vou fazer pesquisa quando eu tiver tempo para fazer pesquisa de verdade. Então eu assumi a administração para fazer administração. Só que mesmo para fazer só isso, apesar de que eu não abro só, né? Apesar de que eu não abro mão de estar na sala de aula e daí até no canto, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Agora, para assumir a carga administrativa, e eu não acho que faço a administração que eu gostaria. Eu me dedico, eu me empenho, eu estou sempre ali, mas eu acho que poderia ser muito melhor, porque tem coisas básicas que a gente não faz. A gente não atende o aluno de uma maneira minimamente satisfatória, uma coisa, a gente não tem relatórios para fazer gestão acadêmica mínimas de egressos, de evasão, de acompanhamento do aluno. Onde é que esse aluno está? Quais os alunos que estão evadidos ou que nunca mais apareceram? Por que daqui a pouco eles aparecem?
Por exemplo, o aluno pede tratamento especial em regime domiciliar. Sim, são coisas assim meio mal resolvidas, ou o aluno quer fazer uma prova para validar disciplina. São coisas assim mal resolvidas, resoluções mal escritas, e aqui não se resolve, e aí todo mundo vai fazendo do jeito que dá, e no final é uma novidade a cada dia, é um mix de atividades administrativas que deixa a gente... Eu confesso que eu já estou assim meio que... eu acho que eu já estou assim... Acho que é o remedinho que eu estou tomando. Eu acho que eu estou assim meio... Como é que se diz? Eu não sei, eu acho que... Beleza, é isso aí, próximo, sabe? Mas, de fato, é uma coisa exaustiva. E ao mesmo tempo que eu dava vontade de dar um soco no Daniel falando... Eu sei. Eu entendo o que ele está falando, porque a gente, por outro lado, vê... Enfim, todo mundo vê, né? É isso aí. Professor Alvim? Bom, boa tarde a todos. Eu vejo que, no meu caso particular, eu já nem esquento mais com essa questão, porque a minha vida pessoal, minha vida aqui dentro já virou uma coisa só, né? Porque nós temos uma questão formal de contrato, 40 horas de PN, e temos as atividades efetivas, né? E também somos muito flexíveis. Uma coisa é eu estar me dedicando, sei lá, 5 orientandos, ter 5 horas para atender esses orientandos. Né? Talvez eu não atenda 2 semanas ou 3 semanas até. Mas na hora que ele manda o boneco do trabalho, eu tenho que virar meu outro. Então, eu vejo que isso, o tempo de trabalho necessário que nós temos, não está ligado só na questão formal, está ligado na efetividade do nosso trabalho mesmo. Né? E já flexibilizamos tudo, não tem hora extra, mas a gente trabalha de madrugada, trabalha à noite, trabalha fora do horário. Ou seja, somos consumidos pelo trabalho efetivo. Né? Então, quando eu tenho meu projeto de pesquisa, mas eu procuro levar tudo naquelas horas vagas. Não naquela racionalidade de ter, como tem muita gente que faz, né, um cronograma que senta naquele horário e naquele horário vai fazer. Eu já morei com uma pessoa que é assim, nossa, na casa dele. O cara senta ali às 5 da tarde e até às 7 ele vai ficar aqui. No outro dia, a mesma coisa. Tem uma regra, né? Você consegue ter uma regularidade, uma regularidade mecânica, pensa horrível. Então, eu acredito que talvez esses indicadores pudessem ser feitos na média, talvez, né? Para a gente ficar mais tranquilo em relação à nossa própria exploração, nossa autoexploração. Em média, a gente trabalha ou 50, talvez o fato de registrar isso, né, seja um identificador, um argumento importante para se utilizar depois para tentar um maior equilíbrio entre essas 3 soluções. Ainda mais agora, né? 4, na verdade, tem a gestão, ainda mais agora com a extensão, né? A extensão, então, vai precisar muito aí dos horários, né? Como é que computa isso, né? Eu acho que a questão é para a gente refletir bem entre essa coisa do formal e o que é efetivo no nosso trabalho. Claro que tem gente também que não compreende, mas aí é consciente de cada um. Obrigado, professor Nicolas, né? Então, gente, sou o Nicolas de Seada dele. Acho que o caso do serviço social é um pouco excepcional pela falta de professor, né? Mas enfim, acho que é importante pegar um pouco da pauta anterior que foi apresentada para também discutir nessa. Uma das principais reclamações do estudante era a falta de disponibilidade de professor para atendimento fora da sala de aula, né? Então, assim, gente, é um pouco contraditório, né? Se tem tanto trabalho além da carga horária, como é que falta tempo para se atender o estudante fora da sala de aula, né? É uma contradição, né? Não quero entrar no mérito se realmente se trabalha 60 horas, não, até porque antes de vir para a DEM eu fazia uma licenciatura e quase me formei, eu dei alguns meses de aula no ensino básico. Eu sei que o professor trabalha muito além da fora da sala de aula, é muito trabalho para casa. Não entrar no mérito se trabalha muito ou não, mas é que tem uma contradição aí, né? Então, se ao mesmo tempo tem tanta reclamação por falta de horário para atendimento, se tem do outro lado dizendo que tem uma carga horária maior do que a do contrato, né? Então, enfim, acho que o professor Rafael falou a verdade, assim, tem muita gente que trabalha muito, muita gente, não sei, uma quantidade relevante que não trabalha tanto, né?
Enfim, acho que é importante ver isso, né? Porque se tem reclamação dos dois lados, alguma coisa deve ser feita, né? Para resolver esse problema. Obrigado, Nicolas. Nós vamos encaminhar essa reflexão para a Prograde, uma audiência do professor Marinho, e vou levar essas contribuições aqui do colegiado e depois tiverem retorno. Ok? Podemos colocar em votação, então, parte do Departamento de Serviço Social. Concorda? Permaneça. Oh, desculpa. Não, só uma sugestão, como o Daniel é representante lá. Sim, nós temos 2 representantes da Câmara. A reclamação seria interessante também levar à Câmara, né? Mas é importante levar para o departamento de ensino, de organização e para o reitor, né, no primeiro momento, talvez, para ver se é questão técnica, né? Eu até não quero falar muito, aqui, talvez a ideia de ter uma avaliação mais qualitativa no lugar. Porque ali, sim, mas vamos levar, fazer os encaminhamentos. Então, só para nesse sentido, já que para levar também um outro debate que deve aparecer, não sei, né, que ele vai trabalhando com isso, a questão das orientações, por exemplo. A resolução diz que TCC é um semestre de orientação. Se o aluno não defender, vai ficar sem orientação? Você não tem culpa se o aluno não conseguiu defender. Você tenta fazer ele defender, mas se ele não defende, ele vai ficar... Eu não posso orientar de novo, porque a resolução diz que eu só posso orientar o aluno uma vez. Então, ou ele vai para outro, qual é a diferença? Ele vai para um outro e começa todo o processo novo. Sabe, uma coisa meio sem lógica, assim. Porque o aluno precisa de orientação do mesmo jeito. Ele vai se matricular, por que ele não pode ficar com o mesmo professor? Né? Então, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser melhor. Acho que essa questão das orientações também deveria entrar nessa reflexão aí. Porque eu acho que ela não acompanha a dinâmica da realidade. Defesa agora tira isso aí, fora os artigos. Para do Departamento de Serviço Social. Quem concorda com o parecer, permaneça com quem concorda. Aprovado por unanimidade. Processo seguinte, também um par do Departamento de Ciências Contábeis, o relator do professor Daniel Santana Vasconcelos. Boa tarde a todos. Eu vou ler o parecer aos membros do Conselho de Unidades do Centro Socioeconômico, presente parecer atender a designação pela direção do centro, de acordo com a resolução 033, século de 25 de parágrafo de relatoria para a apreciação da consolidação do plano de atividade departamental do Departamento de Ciências Contábeis da UFRGS, referente ao período 19.2, condições do processo. Considero o referido processo a documentação comprobatória das atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como atividade de formação e atividades administrativas do Departamento de Ciências Contábeis, de acordo com o que estabelece a resolução 053. A análise da consolidação do PAI 2019-2, Departamento de Ciências Contábeis, com a cargo da comissão designada pela chefia do departamento, constituída pelos professores Joyce Antônio Lorandi, presidente, professor Alex Mussoi Ribeiro, membro, pessoal Alcino Cipriano Argolo Mendes, membro, no meio da portaria 0560 de 2019, a comissão emitiu parecer favorável em 14 de junho de 2019, páginas 42 e 49 do processo, informando a situação de alocação de horas da atividade do PAD do Departamento de Ciências Contábeis, onde consta, a saber, efetivos de 30 professores efetivos e 5 professores substitutos em atividades, sendo 30 professores efetivos em DR, 3 professores substitutos em regime de 40 horas e 2 professores substitutos em regime de 20 horas. O PAD informa um total de 1.299 horas em atividade docente, distribuídas em conformidade com a normatização da universidade. Consta do parecer da comissão a informação referente a inconsistências, também informadas no relatório do sistema, páginas 14 e 15, na alocação de horas dos docentes do departamento com as devidas justificativas. Destaca-se a inconsistência referente ao duplo registro que consta no sistema referente ao professor Alcino Cipriano Argolo Mendes, já informado ao bem Prograde para as devidas providências, de acordo com o parecer. O chefe do Departamento de Ciências Contábeis, o professor Everton Ducati, emitiu relato sobre o PAI 2019-2, onde também trata dessa inconsistência e informa sobre encaminhamentos para sua correção junto ao bem Prograde, e tendo em vista o parecer favorável emitido pela comissão designada para apreciação do PAI e a não correção do duplo lançamento supracitado em tempo hábil para aprovação junto ao colegiado do departamento, aprovou a referendo a consolidação do PAI 2019-2 do referido departamento. Eu entendi que as informações prestadas estão de acordo com os regramentos dados pela resolução 053, século de 95. Esse relatório parecer favorável à consolidação do PAI 2019 do Departamento de Ciências Contábeis da UFRGS, os termos apresentados no referido processo. Obrigado, professor Daniel Vasconcelos. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, tem votação. Quem concorda com o parecer, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. O processo seguinte é o processo também pago do Departamento de Ciências da Administração. Relatora é a professora Luciane Carraro. Pois bem, prezados conselheiros, né, o processo de que trata esse parecer é um processo digital, apresenta em sua composição a portaria número 9 do CAD, datada de 22 de maio, por meio da qual o chefe do departamento, o professor Pedro de Mello, designou comissão especial com a finalidade de planejar e elaborar o PAD para o semestre 19/2, segundo uma planilha de elaboração própria da comissão em que constam os nomes dos professores e respectivas alocação de horas em atividade de pesquisa e extensão e orientações. 3. O parecer relatando os trabalhos realizados pela comissão especial assinado pelo professor Bernardo Meyer, datado de 3 de junho, e cópia da resolução 753 e o relatório do professor Pedro Mello com considerações sobre planejamento de atividades em que constam informações sobre os professores que estarão em atividade, incluindo voluntários e substitutos, afastados em licença para pós-doutorado e capacitação. Da análise. Em análise do processo e a partir das informações constantes no parecer da comissão responsável por planejar e elaborar o PAD, é possível constatar que a comissão realizou um levantamento das demandas e intenções e alocação de horas nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, educação e administração. Tais indicações constam numa planilha que foi anexada, entretanto, o processo não apresenta o quadro extraído do sistema de registro do PAD da UFSC com as informações da planilha registradas no sistema. A planilha apresenta o registro do interesse dos docentes, mas as informações constantes não permitem verificar se a carga horária de pesquisa e extensão está devidamente registrada no SIGPEX e, com isso, podem compor o PAD individual dos docentes. Somente as ações de pesquisa e extensão registradas nesse sistema podem ser utilizadas para fim de composição das 40 horas semanais, salvo exceções devidamente justificadas. Não há informação se todas as disciplinas ofertadas pelo departamento serão garantidas com a alocação de professores, e se não for, que estratégias o departamento está considerando para dar consecução ao projeto pedagógico dos cursos. Em relação ao quadro docente, conforme o relatório do professor Pedro Antônio Mello, chefe do departamento, o CAD contará com 42 professores efetivos, 3 voluntários, 6 substitutos. Constou ainda que 3 professores estarão afastados para exercício de outras atividades acadêmicas e ou de gestão, 3 para tratamento de saúde, 4 para realização de pós-doutorado, 2 para licença de capacitação. Além disso, o departamento conta com uma professora afastada para tratar de assuntos particulares e um encontro sem processo de transferência para outro departamento da UFSC, conforme dados disponíveis no relatório que foi o processo. O relatório da comissão especial em que consta a indicação para aprovação do PAD foi apresentado e aprovado por unanimidade em reunião do departamento, do colegiado do departamento, do dia 14 de junho. Finalmente, destaco nessa análise, né, que a própria resolução 53/7 de 30 de agosto indica no artigo 18 que o PAD e o RAD serão elaborados de acordo com as normas estabelecidas nessa resolução em formulários próprios, originários da própria Secretaria de Ensino de Graduação. Portanto, consideramos que o registro no sistema do PAD da UFSC é uma etapa necessária para o planejamento das atividades do departamento. Considerada a análise de que o PAD está em fase de planejamento e teve aprovação no respectivo colegiado de departamento, eu indico a aprovação do PAD de Ciência de Administração. Só para esclarecer, então, não foi possível fazer uma análise, né, das atividades de ensino, de pesquisa e extensão, com o registro da planilha que foi anexada. A planilha, eu cheguei a acessar o sistema, né, os dados constantes na planilha não batiam com os dados do sistema, então nem me aprofundei. Os dados das planilhas não necessariamente, né, também se preocupam com o registro de 40 horas, né, como o senhor deve saber. Enfim, não tive muitos elementos para fazer essa análise, mas considero que, ao contrário até do que está na pauta, essa não é a etapa de consolidação, é a etapa de planejamento, e com isso a gente tem condições de dar seguimento, né, ao início do semestre, mas que para a etapa da consolidação, a minha interpretação é de que precisa estar registrado no sistema do PAD. Ontem nós entramos em contato com o Lei ainda a respeito dessa questão da
pesquisa, os projetos de pesquisa de vários professores não puxaram. Enquanto isso não deu, cada professor teria que fazer separadamente todo aquele processo de inserir o SIGPEC, voltar a fazer tudo novamente. E não deram uma explicação para nós exatamente por que aconteceu isso, porque se eu tenho um projeto para 4 anos, por exemplo, deveria vir todos automaticamente, mas não tem. Então, vários, são 18, 20 professores, e nós tivemos esse problema. Então, a explicação dada pelo bem é que o professor pode ter puxado para fazer alguma alteração e que não voltou a tempo. Então, se bem que hoje, pela manhã, já estávamos, assim, a maioria absoluta já estava redigida. Então, mas ainda, infelizmente, não pudemos fazer de todos, e uma das causas foi essa, e não há explicação técnica. Nós teríamos que entrar com um pedido junto ao DEM, para que o DEM entrasse com um pedido junto ao CETIC, para que o CETIC nos desse a informação de como proceder. Então, é melhor um pouco mais de tempo e fazer individualmente mesmo. O PAD ainda está em planejamento, né? Por isso lá não consta, inclusive, não consta que foi aprovado, porque se constar você não consegue mais mexer. É por isso que eu não fechei. Ele está aberto ainda justamente para que as pessoas pudessem ir fazendo isso até hoje. Eu não sei como é que está agora. Em discussão, tem um parecer? Não havia quem queria discutir, então... Então como é que faz? Ele volta para o departamento agora? Não precisa, né? Na verdade, pela resolução, o que eu encontrei, porque eu fiquei, né, depois eu me questionei, será que realmente precisa estar no sistema para ser, né, aprovado? E o que consta lá é isso, de que o PAD deve estar elaborado de acordo com as normas dessa resolução em formulários próprios, originários da Pró-Reitoria de Graduação, que eu, né, interpreto que seja o PAD, o Sistema de Planejamento e Acompanhamento das Atividades, mas também não está explícito, né? Então, considerando que a gente está numa etapa de planejamento e não consolidação, eu indiquei pela aprovação, né? Então, julgo que quando a gente estiver na etapa de consolidação, precisa estar tudo registrado lá. A informação que recebemos também foi essa também. Enquanto vai juntando, todo mundo vai vindo para abrir, inclusive, porque está fechado a parte de hoje, né? Então, teria que pedir para abrir para poder fazer esse ajuste. Podemos colocar em votação? Em votação, quem concorda com a aprovação do PAD do Departamento de Ciência da Administração permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade. Senhor Ineu, apenas uma observação que eu queria fazer. Qual é a média de horas que o Centro Socioeconômico tem no ensino, nas atividades de ensino por semestre? Alguém sabia? Poderíamos fazer o levantamento para final dos quatro que você agora analisar. É que eu acabei não anotando de cada departamento, mas o que eu queria observar é o seguinte: eu tenho um determinado momento que eu tive acesso a todos os PADs da universidade, e nós tínhamos aqui no socioeconômico em torno de 70% do esforço docente destinado ao ensino de graduação e pós-graduação. E outros centros chegaram a 50% raso. Né? Uma das explicações que se tinha é que nós não tínhamos programas de pós-graduação implementados em todos os departamentos, em todos os cursos. Né? Todos os cursos. Hoje me parece que a realidade é outra. Nós temos 8 programas para 4 departamentos. Né? E eu acho que essa divisão deveria, que aí o socioeconômico se dedica menos à pesquisa, não é? Aí ele tem menos produção científica, ele acaba tendo menos orientações. Quando chega na hora de pleitear por mais bolsas para o ensino pós-graduação, nós não temos o desempenho que os outros centros têm. E quando a gente olha os PADs deles, não são de todos, mas tem vários centros de ensino, que a média fica em torno de 50%, 52%, 54%.